O tema do Justiça para Todos de hoje é o novo Código de Processo Civil. Nós vamos conversar sobre o assunto com o juiz federal Nilton Ramos, ex-presidente da AJUFER, Associação dos Juízes Federais da Primeira Região. Acompanhe, o Justiça para Todos está no ar. Vamos começar o programa com um resumo das notícias que movimentaram a Semana da Justiça Federal. Tendo em vista os ataques sofridos nos últimos dias pelo juiz federal Sérgio Moro, em decorrência da sentença penal condenatória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, divulgou nota para manifestar seu repúdio contra as atitudes ofensivas à honra pessoal do magistrado por estar cumprindo o seu dever, que é conduzir os processos judiciais e julgá-los. Segundo a entidade, o inconformismo contra o mérito das decisões judiciais deve se dar com os recursos e não por meio de agressões verbais, seja na tribuna das casas legislativas ou por meio da imprensa. Em artigo A Corrupção e a Impunidade, o presidente da AJUF, juiz federal Roberto Veloso, destaca a importância do início da execução da pena após a confirmação da sentença condenatória em segundo grau de jurisdição. Segundo o magistrado, o excesso de recursos tem gerado impunidade diante da demora no trânsito em julgado das sentenças condenatórias e da ocorrência de prescrição. No artigo, Roberto Veloso reafirma a defesa incondicional da Operação Lava Jato porque ela expande luz sobre as trevas da corrupção. Dr. Nilton, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pela sua colaboração. Eu agradeço a oportunidade, Thaís. É um prazer estar com você. Dr. Nilton, o novo Código de Processo Civil foi sancionado em março de 2015 e veio para substituir um texto de 1973, e isso são mais de 40 anos depois. Essa atualização era necessária? Thaís, esse é um tema controverso, né? O período que precedeu a edição desse novo código foi um período em que houve muita essa discussão. Mas a verdade é que a codificação passou por diversas reformas que se iniciaram especialmente a partir da década de 90 e houve a necessidade de sistematizar essas mudanças, essas alterações, de modo que a edição de um novo código me parece pertinente do ponto de vista da necessidade de se estabelecer uma coerência ao sistema de justiça. Dr. Nilton, o Código foi sancionado em 2015, mas com previsão de entrar em vigor somente um ano depois. Por que isso? Thaís, isso é o que nós chamamos na doutrina de vacatio legis. A intenção desse período que vai entre a edição da nova lei e a sua entrada em vigor serve para que os operadores do direito possam ter efetivamente conhecimento da legislação, possam se adaptar e futuramente vir a aplicá-la adequadamente. Eu defendo, inclusive, que no caso de uma mudança dessa envergadura, como é a edição de um novo Código de Processo Civil, o ideal era que nós tivéssemos adotado um sistema semelhante ao que vigora no direito português, que é o sistema do regime experimental. Eu penso que deveria ter se editado esse novo código, ser aplicado inicialmente a algumas unidades jurisdicionais, para a partir dali se ter um parâmetro efetivo de eficiência desse novo sistema, a partir de números, e aí depois se estender para o restante do Poder Judiciário. Mas, de todo modo, a opção do legislador brasileiro foi essa, de estabelecer um prazo de um ano para que houvesse uma adaptação dos tribunais, houvesse uma absorção das novas ideias, dos novos institutos e, a partir daí, se poder aplicá-lo na realidade jurisdicional brasileira. E antes de entrar em vigor, o texto foi alterado pelo Congresso Nacional, né? Quais foram as importantes mudanças? Ainda durante a vacatio legis do novo Código de Processo Civil, foi editada a Lei 13.256 de 2016. O objetivo dessa lei foi fazer alguns reparos, digamos assim, que levaram em conta alguns receios dos tribunais no tocante à gestão dos processos judiciais. Entre elas, nós tivemos, por exemplo, uma modificação sobre a ordem cronológica de julgamento. A redação original do novo Código de Processo Civil previa uma ordem cronológica mais rígida.
e havia um receio de que se retirasse do juiz a possibilidade de melhor gerir sua unidade jurisdicional a partir de critérios que pudessem levar em conta a realidade dos processos judiciais ali em curso. Então, em razão disso, foi que se alterou essa regra da ordem cronológica, que era uma regra rígida, como eu disse anteriormente, para uma ordem preferencial, de maneira que o juiz tenha alguma autonomia, embora a eventual modificação dessa ordem cronológica dependa de uma fundamentação do magistrado no sentido de justificar porque aquele processo será julgado na frente de outros. Uma segunda mudança diz respeito ao juízo de admissibilidade dos recursos para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça. Na redação original do novo Código, esses recursos seriam dirigidos diretamente às instâncias superiores. E houve um receio dos tribunais superiores de que isso implicasse em incremento de demanda naquelas instâncias que são instâncias excepcionais. Então, a partir daí, foi restabelecido o juízo de admissibilidade nos tribunais inferiores. Ou seja, o recurso só sobe para o Superior Tribunal de Justiça ou para o Supremo Tribunal Federal, se ele for previamente admitido nos tribunais de justiça ou nos tribunais regionais federais. E uma outra mudança, uma terceira mudança que foi relevante nessa modificação operada pela Lei 3.256, diz respeito ao julgamento virtual. Por norma regimental, o Supremo Tribunal Federal admite o julgamento de determinadas matérias através do chamado plenário virtual, e essa sistemática de trabalho ela havia sido estendida aos demais tribunais. Desde que não houvesse sustentação oral, os tribunais poderiam estabelecer uma espécie de julgamento virtual de maneira a desafogar suas pautas. Infelizmente, essa regra foi suprimida nessa alteração legislativa, uma regra que eu penso que contribuiria muito para desafogar os tribunais ordinários brasileiros. Então, a gente pode dizer que esse novo código veio para acelerar os processos judiciais. Essa é uma pergunta extremamente complexa, porque eu posso respondê-la afirmativamente se nós estabelecermos aí um prognóstico de médio prazo. Porque a sistemática do novo código, ela trabalha inicialmente com a ideia de um sistema de precedentes. Esse sistema de precedentes depende de procedimentos a serem adotados nos tribunais de maneira a uniformizar a sua jurisprudência e que essa uniformização jurisprudencial possa ser posteriormente replicada no primeiro grau de jurisdição. Então, dentro dessa lógica, o que se espera é que a médio prazo nós tenhamos uma maior previsibilidade de julgamento e, havendo uma previsibilidade de julgamento, que isso venha a desestimular demandas temerárias, assim como também possa permitir que o juiz de primeiro grau possa aplicar aquele entendimento de maneira mais automática e, com isso, extinguir o processo em curto prazo. Então, a partir desse ponto de vista, dessa lógica do sistema, que é uma lógica de verticalização dos julgamentos, nós podemos dizer que o Código intenciona, pelo menos a médio prazo, reduzir demanda e acelerar o julgamento das demandas submetidas ao Poder Judiciário. E qual seria o outro lado? O outro lado é que o Código, essa é uma crítica que foi feita por boa parte dos magistrados, ele estabeleceu algumas regras que elas, de certo modo, levam a uma maior demora no processo de julgamento. Primeiro, a contagem dos prazos em dias úteis. Há quem entenda que isso no dia a dia, no cotidiano das varas, isso vai levar a um alongamento do prazo de tramitação de um processo. Assim como também a ideia de um contraditório fortalecido. Qualquer decisão judicial ela só poderá ser prolatada após a oitiva das partes acerca daquele ponto. Mas eu particularmente penso que a aposta do legislador é num sistema mais seguro, tanto do ponto de vista da isonomia de aplicação dos entendimentos dos tribunais, como também como um maior critério de segurança, no sentido de que as decisões judiciais possam ser melhor fundamentadas, possam levar em consideração efetivamente os argumentos das partes e, a partir daí, que haja uma maior aceitação por parte da comunidade jurídica das decisões que são emanadas do Poder Judiciário. Dr. Nilton, nós vamos para um breve intervalo e o Justiça para Todos volta já. Não saia daí.
Voltamos a falar com o juiz federal Nilton Ramos, ex-presidente da AJUFER, sobre o novo Código de Processo Civil. Doutor Nilton, como o novo código foi recebido pelos magistrados? É uma pergunta extremamente polêmica, porque minha percepção pessoal é de que houve uma certa tensão entre a advocacia e a magistratura. Há quem atribua a este código o papel de um código dos advogados. Mas eu penso que é preciso termos otimismo em relação ao novo código. O novo código, ele aposta em mudanças de ordem cultural, e nós só teremos condições de efetivamente sentir os seus resultados, se serão positivos ou se serão negativos, ao longo prazo. Porque há uma necessidade, inclusive é um princípio estabelecido no novo código, o princípio da cooperação, há uma necessidade de que haja uma atuação de todos os sujeitos processuais no sentido de se construir um sistema de justiça melhor. O novo código também fala sobre o Centro de Solução Consensual de Conflitos. Como seria isso? Essa é uma das grandes inovações positivas do novo código. Nós temos hoje, a partir dos dados do Justiça em Número, nós sabemos que nós temos cerca de 100 milhões de processos em tramitação no Brasil, o que dá cerca de um processo para cada 2 habitantes. Então, é um quadro extremamente grave, né, de litígio que ocorre no Brasil. A ideia dos centros de soluções consensuais, especialmente voltados para a administração pública, é que haja um maior diálogo institucional entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Boa parte, mais de 50% dos recursos em tramitação nos tribunais, eles são oriundos do poder público, da administração pública federal, estadual e municipal. Então, é importante que o entendimento jurisprudencial, a palavra final do Poder Judiciário, ela possa ser reproduzida a partir de soluções adotadas pela própria administração pública. Então, esses centros de conciliação, eles servem para isso, para que o entendimento dos tribunais possa se propagar efetivamente no âmbito da administração pública, reduzindo esse grau de litigância que nós temos hoje no direito brasileiro. Então, a solução consensual seria uma tendência? É uma tendência, é uma aposta e que vem resultando em números produtivos no sentido de reduzir o quantitativo de demanda que nós temos no direito brasileiro. Nós temos diversas frentes de trabalho, seja no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, seja no âmbito a Justiça Federal, ela foi um laboratório, principalmente a partir do surgimento dos juizados especiais federais no ano de 2002, e as experiências são muito positivas, especialmente em diversos projetos que a Justiça Federal teve a oportunidade de encampar, juntamente com a Caixa Econômica Federal, juntamente com o Instituto Nacional de Seguro Social, e isso tem resultado em números extremamente positivos no sentido de reduzir esse grau de litigância. Assim, todas as partes saem ganhando, né, doutor Nilton? Com certeza. A ideia da solução consensual é que se encontrem respostas que possam atender todos aqueles que necessitam do Poder Judiciário. E uma outra novidade do Código está relacionada aos recursos, não é isso? O que mudou? Nós temos mudanças sensíveis no âmbito do sistema recursal brasileiro. A primeira delas foi a extinção do agravo retido e também a redução de possibilidades no que diz respeito à interposição do agravo de instrumento. Hoje o agravo de instrumento ele só é cabível em situações específicas que foram previstas no novo Código, e as demais questões que antes eram objeto de recurso para os tribunais, elas deverão ser alegadas no recurso final da sentença, que é o recurso de apelação. Essa seria talvez uma mudança de grande relevo no âmbito do sistema recursal, no sentido de reduzir o quantitativo de recursos que tramitam nos tribunais. Uma outra mudança que visa desestimular recursos fadados ao insucesso é a previsão de honorários advocatícios recursais. Ou seja, cada vez que a parte recorre, se o recurso dela não obtiver êxito, isso poderá implicar em incremento dos honorários de sucumbência. Então, a parte precisa avaliar efetivamente a viabilidade daquele seu recurso antes de interpô-lo.
Então essa é uma mudança realmente extremamente positiva, porque o que se espera é que a médio prazo isso possa reduzir a quantidade de recursos que tramitam nos tribunais. E por último, a própria ideia do sistema de precedentes. Nós tivemos mudanças no sentido de que diversas decisões dos tribunais agora, elas passam a ser decisões vinculantes, e isso também, o que se espera é que possa reduzir a médio prazo a interposição de recursos dirigidos aos tribunais. Existe algum destaque que o senhor gostaria de dar em relação a essas novas mudanças? Acho que um destaque seria, especialmente no âmbito dos tribunais, a criação do incidente de resolução de demandas repetitivas. Sempre que houver um risco de demandas repetitivas no âmbito do Poder Judiciário, essas questões poderão ser solucionadas através desse incidente no âmbito dos tribunais, a matéria de direito, e depois isso será replicado para os demais órgãos do Poder Judiciário. Então, essa é uma mudança que ela, se bem utilizada, é uma ferramenta de gestão, sobretudo, o incidente de resolução de demandas repetitivas. Isso, se bem aplicado, poderá implicar em redução, em racionalização da atividade jurisdicional do Poder Judiciário brasileiro. Doutor Nilton, nós vamos dar mais uma pausa no Justiça para Todos. A gente continua essa conversa no próximo bloco. O Justiça para Todos volta em instantes. A nossa entrevista de hoje é com o juiz federal Nilton Ramos, ex-presidente da AJUFER, sobre o novo Código de Processo Civil. Doutor Nilton, o nosso novo código, comparado com a legislação de outros países, qual seria a sua opinião? A minha opinião é de que nós temos um sistema bastante avançado e bastante regulatório. Da tradição do direito brasileiro, uma regulamentação pormenorizada. Obviamente que em outros países há um sistema mais enxuto, digamos assim, uma legislação mais simplificada, mas isso decorre inclusive de aspectos culturais, né? Há uma tradição do direito brasileiro de se regulamentar detalhadamente diversas questões, e no que tange ao sistema processual não poderia ser diferente. Então eu acho que, pelo menos levando em conta a realidade do direito brasileiro, nós temos um sistema que é bastante adequado, embora ele sempre possa ser aprimorado, né? Acho que ainda há muito a avançar em termos de matéria recursal, especialmente, de redução da quantidade de recursos cabível, mas isso é uma aposta, uma ideia que poderá ser aprimorada ao longo do tempo. E em relação ao cidadão, essas novas regras, elas alteram o Poder Judiciário em relação a esse serviço? O que se espera é que a lógica de aplicação do sistema, ela possa racionalizar a atividade jurisdicional. Racionalizar no sentido de que se tenha uma maior previsibilidade de julgamentos e a própria redução do tempo de tramitação dos processos. Então, se isso realmente vier a vingar, essa ideia vier a vingar, nós teremos um impacto direto no tipo de serviço que é prestado ao usuário do Poder Judiciário brasileiro, do serviço público que é prestado pelo Poder Judiciário. E nessas mudanças, o senhor acha que alguma delas ficou de fora? Eu penso que, se tivéssemos que mencionar uma omissão do novo código, é a que diz respeito ao processo eletrônico. Obviamente que os defensores do novo código dizem que essa omissão foi uma omissão deliberada. Se entendeu que não caberia ao novo código regular as matérias atinentes ao processo eletrônico, mas eu penso que o processo eletrônico, ele é uma realidade, vem sendo implantado
de maneira generalizada no Poder Judiciário brasileiro, a partir de uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça desde o ano de 2009, e acho que o Código, até por uma questão de coerência e uniformização de procedimentos, deveria ter regulado questões básicas, como a forma de acesso à justiça via processo eletrônico, a contagem de prazos, a forma de intimação, como se daria a comunicação dos atos processuais. Acho que, de certo modo, o Código deveria ter tratado desses temas, mas a opção, penso eu, que foi feita no sentido de se omitir essa regulamentação, foi para que o tempo de tramitação do processo legislativo relacionado ao novo Código de Processo Civil fosse menor. Essas questões referentes ao processo eletrônico certamente demandariam novos debates e isso retardaria a entrada em vigor desse novo código. As demandas feitas pelo novo Código de Processo Civil, elas mudaram nos últimos 40 anos. O senhor concorda com isso? Com certeza. Nós tivemos aí o advento da tutela dos direitos difusos, questões relacionadas ao meio ambiente, ao consumidor. São novas demandas, são novos direitos que surgiram aí a partir da década de 80, especialmente. E essas mudanças diretamente ao cidadão, como ficaria? O Código ele se volta basicamente às questões de direito individual. No máximo, o Código buscou atingir as chamadas demandas de interesse individual homogêneo, que são aquelas demandas afins, demandas semelhantes. Essa foi uma preocupação central do novo Código, regular como se daria um tratamento racional a essas questões. Outro desafio para o legislador brasileiro é regular o processo coletivo. Isso há uma necessidade, é uma demanda que ela realmente precisa ser enfrentada pelo Poder Legislativo, que é o processo coletivo. Doutor Nilton, e o Poder Judiciário? Ele precisou se adequar a essas novas mudanças? Na verdade, o Poder Judiciário precisa se adequar. Isso vem sendo feito paulatinamente, desde a aprovação do novo Código, mas ainda é um processo inacabado. Nós temos o próprio Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ele tem sido um precursor nessa matéria, em conjunto com o Superior Tribunal de Justiça, que é a ideia da criação do núcleo de gerenciamento de precedentes judiciais, porque é preciso que nós criemos ferramenta de comunicação entre os tribunais, de publicidade desses precedentes, de maneira que qualquer juiz, em qualquer comarca do Brasil, possa ter um acesso facilitado a esses precedentes, assim como a sociedade. Que a própria sociedade ela possa se emancipar no sentido de avaliar com o seu advogado lá naquela localidade se aquela demanda é uma demanda importante, se é uma demanda viável. Então é preciso ainda que haja esse aparelhamento. Talvez o maior desafio do Poder Judiciário hoje seja exatamente a administração judiciária, a incorporação de princípios da administração que possam levar a uma eficiência na sua atividade, que possam levar efetivamente à qualidade do serviço público que nós oferecemos à nossa sociedade. Porque o que é preciso ver é que a prestação jurisdicional nada mais é do que um serviço público que é prestado à sociedade e nós precisamos oferecer aquilo que a sociedade brasileira efetivamente deseja e efetivamente faz jus. E como a sociedade poderia contribuir com isso? Acho que a sociedade deve contribuir a partir de uma mudança, sobretudo, de ordem cultural. Ela precisa perceber que nós vivemos um sistema extremamente litigante e isso não há parâmetros no mundo ao nível de litigiosidade brasileira e nós precisamos refletir se não há também uma contribuição do cidadão para esse grau de litigância excessiva. A sociedade precisa dialogar, precisa reconhecer, o cidadão precisa reconhecer quando ele tem razão, quando ele também está equivocado, quando há um acidente de trânsito. Será que necessariamente aquela questão precisa ser levada ao Poder Judiciário? Eu não posso, como um cidadão, realmente cônscio dos meus direitos e deveres, reconhecer o direito da outra parte, ou precisa que tudo efetivamente se leve ao Poder Judiciário? Nós precisamos discutir esse grau de tutela, se o Poder Judiciário realmente precisa interferir em todas as questões atinentes aos problemas que são vividos na sociedade brasileira. Doutor Nilton, infelizmente o nosso tempo acabou e muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação, no endereço
youtube.com/TV Ajuf. Obrigado pela sua companhia.